Eu sou o professor Bruno Braga e esta é a minha apresentação sobre Introdução à Arquitetura de Computadores, o modelo de von Neumann. Os objetivos desta apresentação são compreender os princípios e componentes da arquitetura de von Neumann e como eles se relacionam entre si, explicar o funcionamento do ciclo de busca e execução, no inglês Fetch, Decode, Execute, analisar vantagens e limitações do modelo, conhecer algumas arquiteturas alternativas. Definição de arquitetura de computadores. A arquitetura de computadores é o ramo da ciência da computação que estuda e define a organização, a estrutura e as inter-relações dos elementos de um sistema computacional. Trata da forma como o hardware e, de modo indireto, o software são integrados, visando processar, armazenar e transmitir dados. A organização funcional define as funções e responsabilidades dos componentes, sendo os principais a unidade de processamento, a memória e os dispositivos de entrada e saída, bem como a comunicação entre eles. Estabelece como as instruções são buscadas, decodificadas, executadas e como os dados são manipulados dentro do sistema. A estrutura física se refere à disposição física dos elementos. Exemplo, o arranjo dos circuitos integrados, barramentos e conexões. A estrutura lógica se refere à forma como os dados e instruções são gerenciados, o que determina a capacidade de processamento, a eficiência e a escalabilidade do computador. Definem princípios e padrões que orientam o desenvolvimento do computador. O modelo de von Neumann. John von Neumann foi um matemático húngaro, doutor pela Universidade de Budapeste e também engenheiro químico no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, e ministrou aulas na Universidade de Princeton. Atuou nas áreas de matemática, ciência da computação, estatística, economia, física teórica e teve participação em projetos do governo, como o Projeto de Manhattan, que desenvolveu a primeira bomba atômica. Em 1945, John von Neumann publicou First Draft of a Report on the EDVAC, que propôs o conceito de programa armazenado, onde instruções e dados coexistem na memória e são processados de modo sequencial por uma unidade central de processamento. A cada ciclo de execução, a CPU recupera uma instrução da memória, recupera os dados que serão manipulados e executa a instrução. A arquitetura de von Neumann é constituída de seguintes componentes: unidade central de processamento, do inglês Central Processing Unit, ou CPU. Unidade lógica aritmética, e a sigla em português é ULA. Registradores, unidade de controle, e a sigla é UC. Memória unificada para dados e instruções, barramentos de dados, endereços e controle, e entrada e saída de dados, no inglês I/O. Aqui à esquerda nós temos um desenho conceitual da arquitetura de computadores de von Neumann, em que a unidade central de processamento, a memória principal e os controladores de entrada e saída são interligados por barramentos. E à direita nós temos a fotografia de um computador e os seus principais periféricos, incluindo alguns que não são utilizados mais, como drive de disquete, drive de CD-ROM, drive de hard disk, que foi substituído pelas SSD, o monitor de raios catódicos, que atualmente foi substituído pelo monitor LCD, o teclado, que ainda existe, obviamente, né? E uma visão geral da placa-mãe do computador, com os soquetes para expansão, né? Com placas que executam funções que originalmente não constam da placa-mãe, né? Como, por exemplo, aceleradora gráfica, uma placa de extensão, da NVIDIA.
sockets para memória interna, né? Em geral também há sockets para expansão da memória RAM. E a CPU, da maneira como eram os antigos computadores desktop, com um bloco de alumínio para refrigeração. A unidade central de processamento, ela consiste da unidade lógica aritmética, que executa o processamento dos dados usando operações aritméticas e lógicas, registradores que compreendem pequenas áreas de armazenamento temporário de dados na CPU, que provém as entradas para a instrução executada, e unidade de controle, que gerencia o fluxo de dados e instruções, coordena a execução do ciclo de busca e execução e ainda envia sinais. Memória para dados e instruções. Em um sistema von Neumann, as instruções, o código do programa e os dados devem ser armazenados juntos na mesma memória, o que permite o reuso do hardware. A memória de um computador é endereçada por meio do barramento de endereços, que permite à CPU localizar e acessar células de memória em posições específicas, contendo elas código de programas ou dados. Tipos de endereçamento. Endereçamento direto. A CPU diz o endereço da célula de memória que quer acessar, exemplo, move para o registrador a posição de memória 128. Endereçamento indireto. O endereço de uma célula de memória é armazenado em outro local, como um registrador. Exemplo, move para o registrador A, o conteúdo localizado no endereço de memória contido no registrador B. Endereçamento base mais offset. Um endereço base e um deslocamento relativo ao mesmo para calcular o endereço final da posição de memória, tal como é usado em estruturas de dados como os arrays. Endereçamento relativo. Endereça a posição da memória com base na posição do contador de instruções, como é usado para fazer saltos condicionais. Exemplo, if, then, go to. Endereçamento associativo. Os dados podem ser referenciados por seu conteúdo, em vez de seu endereço fixo, como é o caso em memórias cache. Os barramentos são conjuntos de linhas de comunicação que interligam a CPU, memória e dispositivos de entrada e saída, e permitem a passagem de dados e instruções, endereços de memória ou sinais de controle entre várias partes do computador. As entradas e saídas permitem a comunicação entre o usuário, exemplo, teclado, mouse, ou um outro sistema, exemplo, impressora e scanner, por intermédio do computador. Ciclo de busca e execução. As três principais fases do ciclo de instrução. Busca, fetch. O processador procura a próxima instrução em uma posição da memória RAM referida no registrador de endereço e a carrega na CPU. Decodificação, decode. A instrução determina o que precisa ser executado, exemplo, uma soma, um salto condicional ou a movimentação de dados. Execução, execute. A ULA executa a operação relativa à instrução decodificada, exemplo, cálculo, acesso à memória ou a dispositivo de entrada e saída. Vantagens. Simplicidade e padronização no projeto de CPUs e na programação pelo reuso de instruções em hardware para várias tarefas computacionais. A arquitetura de von Neumann é a mais adotada nas CPUs. Limitações. O gargalo de von Neumann, o bottleneck, no acesso à memória compartilhada por dados e instruções que se alternam no tráfego via barramento. Baixa paralelização. A principal arquitetura alternativa ao modelo de von Neumann é a arquitetura de Harman, um modelo de arquitetura no qual os dados e as instruções trafegam em seus barramentos
porque residem em memórias separadas, o que elimina o gargalo de von Neumann. Devido à eficiência, a arquitetura de Harvan é utilizada em sistemas embarcados, onde o desempenho e a gestão eficiente de recursos são críticos. Obrigado por acompanhar a minha apresentação até o final. Em caso de dúvidas, consulte as referências que foram utilizadas na elaboração desta apresentação ou o modelo de inteligência artificial de sua preferência.